Boa noite. Vamos dar início ao 66º AgroMeeting. Bem-vindas e bem-vindos a este espaço digital das quintas-feiras, das 21 às 22h30, onde nós, Espaço Visual, em parceria com o Instituto Empresarial do Tâmega e com o apoio mídia da Voz do Campo, queremos contribuir para discutir temas da agricultura, do mundo rural e dos territórios de baixa densidade. Fazemos dentro do espírito que acreditamos que quanto mais nos conhecermos e mais soubermos, mais fácil é fazer o desenvolvimento e todos ganhamos com isso. É este o espírito que a Espaço Visual tem há 28 anos, quer nas suas especialidades ligadas à agricultura, à agronomia, aos projetos, aos planos de negócios, às contabilidades e também, mais recentemente, à formação profissional. Hoje o tema deste AgroMeeting é o medronheiro, a experiência da medronhalva. É conferencista o professor Carlos Fonseca, é alguém que é especialista, quer nacional, quer internacionalmente, nestes temas: biologia, ecologia, gestão e conservação de recursos silvestres, ordenamento. Portanto, é alguém que é a primeira vez que estamos no mesmo espaço, no mesmo evento, mas alguém de quem veio no espaço mediático e tem as melhores referências, sobretudo pelos seus resultados e pelo seu dinamismo. Professor, é um enorme gosto tê-lo cá. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tenho agora à sua disposição este tempo para nos falar sobre a experiência da medronhalva. Obrigado. Muito bem. Então, antes de mais, boa noite a todos. Aqui um cumprimento muito especial ao engenheiro José Martino e à sua equipa, e agradeço naturalmente este convite. Já acompanhei algumas sessões, portanto vou acompanhando toda a dinâmica e dinamismo desta empresa, que já vai com mais de 2 décadas. Naturalmente também quero cumprimentar todos aqueles que estão a assistir neste momento, portanto é uma hora sempre um pouco chata, mas que se estão cá é porque realmente têm interesse nestas matérias. E pronto, e antes de mais assumir que esta introdução do engenheiro foi assim um pouco exagerada. De facto vou fazendo muita coisa, mas acho que acima de tudo tenho muito prazer naquilo que faço e sou daqueles privilegiados em conseguir fazer aquilo que gosto de fazer e como costuma dizer, e ser remunerado por isso, não é? Relativamente àquilo que me traz aqui hoje, o medronheiro, a empresa A Medronhalva, eu gostaria de partilhar um pouco a história deste projeto e acima de tudo, receber o feedback das pessoas que estão a assistir, porque acho que é o momento mais enriquecedor, é quando, portanto, há aqui uma partilha, mas também uma interação e para isso mesmo estou aqui completamente disponível durante esta hora e meia, 2 horas que se vão seguir. De facto, a Medronhalva, portanto, é uma empresa familiar que tem como objetivo a gestão de territórios rurais, que são também de posse familiar, e que tem de facto uma aposta grande numa espécie, portanto não faz apenas gestão de território apenas focada numa espécie, portanto temos várias frentes, mas claro que a espécie bandeira, por assim dizer, aquela que ocupa também uma maior área, é o medronheiro e portanto essa é claramente a espécie na qual apostamos mais. Toda esta estratégia tem início quando portanto, eu passei a ser proprietário florestal. Portanto, eu, como alguns saberão, sou professor universitário, trabalho muito nestas áreas da gestão e conservação de recursos silvestres
Durante muitos anos, portanto, estive a lecionar disciplinas muito relacionadas com a questão da gestão, do ordenamento, e de facto aquilo que eu hoje posso aqui partilhar é que as coisas mudam um pouco quando nós passamos a ser proprietários pronto, de áreas, de espaços rurais, em que pessoas que estão habituadas a ensinar, de repente passam a ter uma oportunidade também de fazer. Portanto, e há uns que de facto arregaçam as mangas e fazem, outros por um motivo ou outro não o conseguem fazer, e depois ainda há outros que por simplesmente desistem e nem sequer tentam. Há de facto vários perfis, várias formas de ver o território, e o território que é nosso, não é? Porque, como bem sabemos, mais de 95% do território nacional é privado e, portanto, com certeza que todos nós acabamos por ter, direto ou indiretamente, ou presentemente ou no futuro, responsabilidades na gestão desse mesmo território. E pronto, e foi aí que eu diria que as coisas mudaram, porque pronto, passei a ser proprietário quando os meus pais fizeram as doações em vida, portanto, para mim e para os meus irmãos, portanto, num território de minifúndio, portanto, com todos os desafios que isso acarreta, portanto, é aí que começa a história. Eu acabei por preparar aqui um par de slides para partilhar com o auditório e também com o espaço visual, no sentido de poder talvez ilustrar um pouco melhor esta história e a evolução de todo este processo. Eu vou aqui tentar então compartilhar a tela. Ahm, Penso que estarão, neste momento estão a ver, não é? Pronto. Ahm, e pronto, e contar-vos aqui de facto esta história que começa teve esta introdução que eu acabei de referir, e que depois, olhando para o território que estamos a falar, especificamente o território da freguesia de São Pedro de Alva, concelho de Penacova, aqui na região de Coimbra, é um território que é comum a uma vasta região, ou às regiões centro e norte do país, portanto não é nada específico daqui. As questões ligadas ao minifúndio, à micropropriedade, aqui encontrar um modelo de silvicultura que pudesse ser viável e economicamente viável e socialmente aceito, portanto que, como bem sabemos, eu diria que nas últimas décadas a grande aposta tem sido numa única espécie portanto é algo em que as pessoas já nem pensam muito, portanto a partir do momento em que passam a ser proprietários florestais, quase que automaticamente a aposta é numa espécie sem ter que refletir muito sobre outras possibilidades, portanto é quase uma escolha automática, um, sendo que algumas destas espécies hoje em dia começam aqui a apresentar problemas fitossanitários consideráveis. Temos também o problema dos incêndios rurais, portanto, que sempre tivemos, portanto, não é nada de novo. Talvez aqui a grande novidade seja a dimensão, de facto, a grandiosidade e a violência destes mesmos incêndios. E depois temos uma percentagem de abandono do uso da terra muito elevada, portanto, por várias razões. A principal, e que uma vez mais os últimos censos vieram pôr à vista, é claramente portanto, a fuga ou a não existência de pessoas nestes territórios. E não estamos a falar assim de um território tão interior. Eu diria que há vários tipos de interior, e este aqui é talvez um interior mais soft, porque ao fim de contas estamos a cerca de 50 minutos do mar, ou 50, a uma hora do mar, e a uns 30 minutos da cidade de Coimbra, portanto não é propriamente um interior profundo. Portanto, o território, pronto, se olharmos para esta fotografia, esta imagem, acabamos por identificar aqui a tal micropropriedade, o tal minifúndio, e isto é comum,
portanto este tipo de imagem podíamos dizer que é de São Pedro de Alva, mas podíamos dizer que é de outra qualquer zona do centro e norte do país, principalmente aqui nesta parte mais central, em que, portanto, há este predomínio esta complexidade, por assim dizer, de usos e da propriedade em si, não é? Eh, a paisagem é dominada atualmente pela espécie eucalipto, portanto, pelo eucalipto, antigamente mais pelo pinheiro, e ainda antes do pinheiro, com certeza que várias espécies de carvalho, sobreiros, madronheiros, e outras espécies que, pronto, faziam e fazem parte da nossa flora autóctone. E pronto, e nós desde miúdos sempre estivemos habituados a ver este tipo de cenários, portanto, mais tarde ou mais cedo, já sabemos que, como se diz lá na aldeia, vai chegar o feição vermelho e, portanto, acaba por ser aqui um ciclo, não é? Que sabemos todos que mais tarde ou mais cedo acaba por suceder. A somar a isto a questão dos problemas fitossanitários que naquela região afetaram fundamentalmente o pinheiro bravo, hum, portanto aumentando aqui ou fazendo com que as pessoas hum, con- continuem ou optem principalmente por eucalipto e que encontram de facto no eucalipto uma fonte de rentabilidade relativamente estável e diria mesmo garantida. Um, e, e pronto, e perante todo este cenário, todos estes constrangimentos, uh, temos naturalmente uma série de desafios pela frente que ou estamos decididos a enfrentá-los e, portanto, indo em frente e sabendo que vai ser um caminho difícil, muito trabalhoso, com muita dedicação, muita persistência, muita resiliência, como se diz hoje em dia, ou pronto, o mais fácil muitas vezes parece ser mesmo desistir. Pronto, mas nós não desistimos. Eu, de facto, depois de fazer esta análise mais macro e de perceber o que é que nos rodeia, o que é que existe ali que possa de facto ser um elemento diferenciador, que possa funcionar aqui como um motor de qualquer coisa diferente. De facto, pronto, chegámos à conclusão de que o medronheiro, que nesta região tem a designação de morangueiro, foi uma espécie com a qual eu cresci desde a minha infância e os meus amigos. Portanto, sempre estivemos habituados a comer os medronhos no outono, quando andávamos com o gado, portanto é uma espécie com a qual eu naturalmente simpatizava e simpatizo muito, né, como é óbvio, não só pelo fruto em si, mas por tudo aquilo que o medronheiro encerra, porque pela espécie que é, por aquilo que representa nos ecossistemas, por aquilo que representa do seu ponto de vista até mesmo social, fitossociologia, em termos da bacia do Mediterrâneo. Portanto, houve aqui uma série de cruzamentos de informação que acabaram por ser muito importantes na tomada de decisão em que espécie apostar. Isto tudo acaba por aparecer muito por muita reflexão daquilo que é o território, por interpretar aquilo que nos rodeia, conseguir ver para além daquilo que muitas vezes está à vista e, e pronto, e ver aqui que pode haver uma alternativa àquilo que é a realidade atual destes territórios, eh, aqui com aspectos de multifuncionalidade muito interessantes, como podemos depois ver mais à frente, cada vez mais olhando para o território como um espaço não só silvo, pastoril, mas também agro, portanto, e com toda esta mistura, por assim dizer, portanto, na criação, através da criação de mosaico e, portanto, desta heterogeneidade paisagística, da qual se consegue algum rendimento, algum rendimento. Depois vamos falar um pouco mais dessa parte, mas que se conseguem aqui conciliar aspectos ligados à conservação da natureza, uh, a questões ligadas naturalmente aos incêndios, não só pela parte da prevenção, mas mesmo no pós-incêndio é também uma espécie com
com uma grande capacidade de recuperação, de regeneração natural, e pronto, e naturalmente tudo isto pode ser tudo muito bonito, pode fazer tudo muito sentido, mas se não houver aqui o rendimento económico associado, portanto, dificilmente conseguimos aqui atingir a sustentabilidade de todo um processo que eu diria que tem as bases para funcionar, mas que depois, portanto, se não for rentável, é bastante difícil continuar a apostar e continuar a desbravar um pouco todos estes desafios. Portanto, o desafio acontece neste tipo de paisagem. Portanto, aqui até acaba por ser um tipo de paisagem, eu diria, muito interessante, sob o ponto de vista daquilo que é o vale, neste caso do Rio Alva, em que temos aqui uma multiplicidade de usos, portanto, ainda há alguma agricultura junto às margens, aqui uma predominância, como referi, de algumas espécies, nomeadamente o eucalipto, também aqui já com umas bolsas de algumas exóticas invasoras, como é o caso da mimosa, mas depois uma série de encostas em que ainda vamos encontrando aqui os matos considerados matos mediterrâneos, nos quais, ou dos quais, acaba por se salientar o medronhal, nomeadamente os medronheiros espontâneos, que nesta região têm de facto uma expressão muito grande. E portanto não houve dúvidas, a aposta vai ser no medronho, o caminho estava traçado e antes de definir o que quer que seja, acabei por ir inspirar-me noutras experiências que já tinham sido instaladas. E aqui projetos como o projeto do Sr. Jorge Simões, como é o caso aqui do Estreito, Conselho de Oleiros, são projetos muito inspiradores, aqui com um madrinhal com cerca de 14 hectares, com um espaçamento de 5 por 5, vem aqui com bastante cuidado em termos de gestão, portanto, que foi um exemplo que na altura visitei e que de facto foi inspirador. A pessoa em si é também muito inspiradora. Depois visitei outros madrinhais que estavam a ser instalados, uns mais avançados, outros um pouco mais tardios, e aqui claramente também destaco os madrinhais do Zé Martins na Pampilhosa da Serra, que também já foi aqui ehm, convidado para estas conferências, e também outros madrinhais, outras experiências, por assim dizer, ainda numa fase muito inicial, como esta aqui do Tiago Cristóvão em Proença Nova, aqui já com um sistema de rega gota a gota, portanto aqui eh, com uma experiência diferente. E foi um pouco isto que eu na altura, estamos a falar em 2013, 2014, percebia que havia já uma série de projetos, uma série de experiências a serem implementadas, havia um ambiente, e há um ambiente muito saudável, muito construtivo entre os vários produtores, eu diria mesmo aqueles que arriscaram nesta espécie há 10, há 15 e há menos anos, e com uma grande partilha de informação, uma grande partilha de conhecimento, e portanto tudo isto fez com que de facto eu também encarasse este projeto como mais uma experiência e algo que ia ser feito muito de acordo com aquilo que eu achava e acho que ou que são possibilidades de conseguir fazer uma cultura, investir numa cultura, uma cultura que pode estar perfeitamente em consociação com outras espécies e, naturalmente, tirar daqui também um rendimento que, pelo menos, permita continuar a manter áreas de madrinhal. Portanto, a estratégia foi de facto aqui uma aposta nesta espécie, como já disse, na região existiam e existem muitos madrinhais espontâneos. Aqui a estratégia para os madrinhais espontâneos foi a de conduzir, foi a de geri-lo, de os gerir de forma a aproveitar o que já lá estava, portanto, e aqui através de podas seletivas, através de intervenções, diria quase cirúrgicas, conseguiu-se fazer uma recuperação de madrinhais espontâneos, e aqui com uma extensão de cerca de 10 hectares, e depois em zonas que estavam, eu diria, abandonadas, zonas de matos, com poucos ou nenhuns medronheiros, antigas zonas de pinhal em que
em que, portanto, principalmente devido à questão do nemátodo, acabei por ter que os cortar. Fizemos então plantações ordenadas, os ditos pomares de medronheiros. E, portanto, hoje em dia a Medronhalva gera cerca de mais ou menos 20 hectares de medronhal, neste mosaico, neste minifúndio. Não são 20 hectares juntos, portanto não são contíguos, temos pequenas manchas de 1,5 hectare, 2 hectares, 3 hectares. A maior mancha que temos, que estamos a gerir, é de cerca de 6 hectares e é de medronhal espontâneo. E portanto foi esta, de facto, aqui a nossa, a nossa visão do território. Este é um exemplo de um medronhal espontâneo, em que, como podem ver, portanto, houve aqui uma limpeza de todas as restantes espécies, ou quase todas, que não eram medronheiro. Houve aqui também um aproveitamento da lenha de medronheiro, que é usada depois num turismo que também temos associado à exploração de medronheiro, que vou mostrar mais à frente. E, portanto, esta é claramente uma intervenção feita nestes medronhais espontâneos, que, como podem ver nesta imagem, que está aqui cortada, infelizmente, esta intervenção acaba por ser um autêntico mosaico. Portanto, aqui com o rio Alva a contornar toda esta zona, e, portanto, é uma intervenção que, portanto, sendo privada, não tendo sido aqui nem sequer financiada com dinheiros públicos, acaba por ser um contributo muito grande para a prevenção e para de facto a gestão do território. Esta já é uma imagem após esta intervenção. Portanto, como vem aqui, trata-se, eu diria, quase de uma ilha, atendendo a todo o coberto que rodeia esta mancha, não é? Portanto, em que vemos aqui uma predominância aqui de espécies exóticas invasoras, e aqui também do eucalipto. E o interessante é que estes medronheiros aqui, não é? Que vêm aqui alguns, acabam por estar em consociação com outras espécies mediterrânicas, também elas nativas, como é o caso aqui do folhado, mas também de outras que vamos ver mais à frente. Algo que também tivemos obrigatoriamente que apostar foi no aumento das áreas que, portanto, foram sujeitas a medronhal. Este é um exemplo. Aqui, como eu disse, os meus pais fizeram as doações. Nestas doações eu acabei por herdar estas duas manchas aqui a vermelho, e depois segue-se todo um trabalho complexo, eu diria quase épico, de aquisição de pequenas terras, não é? Pequenas propriedades, pequenas manchas, de modo a conseguir aqui uma zona ou uma parcela, pronto, com alguma dimensão. Portanto, e para terem uma ideia, estão aqui sete matrizes. Como disse, portanto, estas duas vermelho foram recebidas por doação. Todas as outras foram compradas, e, como devem supor, esta azul aqui mais clara, que tinha cerca de 400 metros quadrados, acabou por ser a mais cara, mas pronto, mas tinha que ser adquirida para não ficar aqui uma faixa no meio de toda esta parcela. E, portanto, este trabalho, que é bastante moroso, de conversa com as pessoas, com os proprietários, que na sua generalidade têm os terrenos abandonados, mas que ainda assim, portanto, não têm propriamente uma cultura de venda, de permuta. Acabou por ser e acaba por ser ainda hoje um trabalho muito difícil, mas que se vai conseguindo com muita persistência, portanto, também com muita informação, portanto, demonstrando às pessoas que, de facto, os terrenos, da maneira que estão, não têm valor. E, portanto, foi-se conseguindo aqui fazer todo este trabalho. Hoje em dia, esta é uma das manchas em que se fez a plantação ordenada de medronheiros, e, portanto, se forem a ver, é precisamente esta zona que aqui está. Esta é uma fotografia já antiga, portanto, de toda esta mancha, já numa fase primaveril, em que já tinha aqui alguns medronheiros pelo meio. E depois, de facto, faz aqui uma gestão ativa e sempre com esta visão integrada do que existe. Por exemplo, esta é uma outra parcela, em que aqui nesta zona superior fez um medronhal, portanto um pomar de medronheiros, portanto, ou uma plantação ordenada. Nesta baixa estamos neste momento a fazer olival, portanto
aqui oliveira galega, cerca de 166 árvores plantadas, e nesta faixa entre o medronhal e o olival existia e existe uma vegetação espontânea bastante interessante, com sobreiros, com medronheiros, com carvalhos, e mantivemos eu diria, esta zona de tampão, esta faixa entre o medronhal plantado e o olival. E, portanto, é esta leitura que é feita da paisagem, das parcelas, e esta multiplicidade de usos que nós, de facto, tentamos aqui fomentar. Já agora, esta parcela também tem aqui, esta imagem também já é um pouco antiga, mas tem aqui a meia encosta um apiário, portanto, contribuindo aqui também para esta multifuncionalidade do espaço. Durante todas estas intervenções tivemos e continuamos a ter desafios como o controle de espécies exóticas invasoras, nomeadamente das mimosas, a cássia de albata, e aqui, uma vez mais, olhando para o projeto como um projeto experimental, fazemos de facto várias experiências baseadas em conhecimento, o conhecimento que está publicado, outro tipo de conhecimento que também foi adquirido ao longo dos anos e que neste momento é partilhado com todas as pessoas que nos visitam e que também nos vão acompanhando. Portanto, este aqui era um local onde havia muitas mimosas finas, muitas foram arrancadas, outras foram cortadas e depois fez aqui um ensombramento entre as telas. Fez a plantação de medronheiros e hoje em dia praticamente castelas já não existem e o que temos aqui é de facto um medronhal já com alguma dimensão que através do ensombramento faz com que as mimosas já não cresçam. Também neste mesmo local também fizemos o controle de mimosas adultas através do descasque, portanto, que é uma técnica conhecida, e em zonas de eucaliptal, em algumas zonas de eucaliptal, fizemos também a conversão de eucaliptal em medronhal, mas também noutras zonas em que o eucaliptal já era, eu diria, adulto, acabámos por conseguir compatibilizar as áreas do eucaliptal, essa plantação, com a regeneração espontânea de medronho, ou de medronheiro. E este ano, e hoje em dia, conseguimos ter parcelas, temos uma parcela de 3.000 metros quadrados de eucaliptal, em que o subcoberto é dominado por medronheiro e, portanto, é possível perfeitamente compatibilizar uma plantação, portanto, ordenada de eucalipto com a regeneração natural de medronhal. Portanto, continuando aqui a retirar um valor adicional do próprio medronheiro todos os anos. Um outro projeto que fizemos, e na altura ainda sem aquilo que depois mais tarde veio a acontecer, que foi uma grande parceria que a Cooperativa Portuguesa de Medronho fez com a REN. Portanto, uma das parcelas já na freguesia de São Paio do Mondego, já aqui muito ali daquele lado já é Tábua, portanto aqui do lado de cá é o concelho de Penacova, fizemos uma plantação de medronheiros debaixo das linhas de muito alta tensão, portanto linhas que são geridas pelas redes energéticas nacionais e de facto neste espaço, aliás, estas plantações acabaram por ser aqui um pouco a inspiração daquilo que hoje temos, que é esta aposta grande desta empresa, nesta espécie, estando a plantar hoje em dia centenas de hectares por todo o país. Aqui no concelho de Penacova, ainda este ano foram plantados cerca de 120 hectares em 3 linhas de muito alta tensão, que são paralelas, e portanto temos aqui a falar de faixas de cerca de 120 metros de largura por cerca de 10 quilómetros de comprimento, e, portanto manchas bastante grandes. E portanto em zonas onde, aqui nesta imagem à direita, zonas onde já havia socalcos que foram feitos na altura pelo meu pai para eucalipto, portanto controlámos o eucaliptal e não estragando os socalcos, fizemos medronhal, portanto, e hoje em dia temos aqui este tipo de paisagem que predomina claramente o medronheiro. Nestas zonas de baixa, como eu disse, fazemos outras culturas, portanto aqui fazemos milho, o milho ainda é um milho tradicional este que depois é também incorporado na cadeia de valor, porque aqui junto ao rio ainda existe uma antiga azenha, portanto um moinho de água onde é possível ainda moer a farinha, e portanto aqui temos
um produto diferenciado, portanto, com o milho que é produzido aqui, milho tradicional, e que depois é moído através das mós, ainda no sistema antigo, mesmo aqui em toda esta região. Naturalmente, o medronheiro está muito associado ao fruto, e o fruto é muito promotor daquilo que é a biodiversidade, portanto, porque de facto é um fruto com características que atraem, acabam por atrair várias espécies, não só de insetos, como também mamíferos, aves, etc. Portanto, havendo aqui um contributo muito interessante para a promoção da biodiversidade. Este é um dos ninhos que nós encontramos com alguma frequência nos medronheiros. E depois é possível aqui compatibilizar outras atividades, nomeadamente a apicultura, com as áreas de medronheiros, com estas áreas mais naturais, em que predomina o medronhal, mas existem uma série de outras espécies mediterrânicas, e, portanto, havendo aqui também um valor adicional a estes ecossistemas, pelo papel que as abelhas desempenham aqui em todos estes ecossistemas, e claro, podendo tirar aqui de facto partido do predomínio do medronheiro, podendo aqui vir a produzir, portanto ainda não produzimos, mas temos todas as condições para que isso seja possível, podendo vir aqui um dia a produzir o mel de medronheiro, que é um mel que não sendo muito comum, é também um mel muito caro, portanto um mel que ultrapassa largamente os valores do mel mais comum, de urze, até de eucalipto, etc. E, portanto, outros produtos que podem daqui derivar e que podem trazer um valor acrescentado. Ainda em 2017, através precisamente desta nossa visão de integração da apicultura com este ecossistema mediterrâneo, a medronhalva foi distinguida com uma menção honrosa neste concurso europeu do Bee Award, European Bee Award, em que, portanto, foi reconhecida esta nossa visão do território e essencialmente as práticas que estamos, de facto, a implementar no terreno. Portanto, começam a ser já fruto, ou começam a ser resultados daquilo que foi a visão e daquilo que está a ser feito no terreno. A exploração desta espécie para uso ornamental é uma realidade, embora uma realidade que não está ainda devidamente valorizada. Portanto, há aqui algumas possibilidades, outros colegas produtores também já tentaram explorar. Muitas vezes falta aqui, de facto, talvez mais a rede, a questão da escala, não é? Para conseguir aqui poder atingir mercados, nomeadamente mercados internacionais. O medronheiro é uma espécie perene, portanto mantém a folha todo o ano e mantém a folha verde todo o ano. Depois, na altura da frutificação, também apresenta estes cachos, por assim dizer, de flores, portanto traz aqui pronto, algo muito especial nos ecossistemas em pleno outono, não é? Portanto, também é uma das componentes principais das coroas fúnebres, também não só pela sua perenidade, mas também por ser por os ramos serem relativamente elásticos, portanto, este aqui é um dos usos, e depois temos outros usos, não só ao nível dos seus ramos, também as folhas são usadas como para infusões, para chás, a própria madeira para lenha, é uma lenha também muito apreciada, até as giravanárias já exploram aqui toda esta componente de linhosa, por assim dizer, do medronheiro, mas claro, aquilo que mais se destaca em toda esta planta é claramente o fruto, e eu diria que 100% dos produtores de medronheiro, ou de medronho neste caso, concentram-se no fruto, e aqui as bebidas têm um papel preponderante. Portanto, e aqui estamos a falar da aguardente, estamos a falar do licor, mas podemos falar também do gin de medronho, de vodka de medronho, do licor de vodka. Portanto, há uma série de produtos alcoólicos que derivam do medronho, e que, portanto, cada vez mais vão sendo apreciados, sendo claramente que a aguardente de medronho é, dentre todos estes produtos, aquele que mais se destaca. Apesar da aguardente de medronho ser muito associada ao Algarve, e, portanto, como todos sabemos, a cultura de medronho está muito enraizada, por assim dizer, na própria cultura algarvia.
Nos últimos anos, na região centro do país, tem aumentado também a produção de medronho e também a produção de aguardente de medronho, portanto, e já são vários os produtores de referência nesta região, portanto, um deles o Zé Martins, que também, como já referi, já esteve nestas palestras, mas também o João Pedro Borges, da Barriosa, de Ceia, hoje em dia em Vasco Esteves de Baixo, com a sua destilaria, e outros que existem aqui pela região centro. O fruto fresco é também uma possibilidade. Este ano vamos avançar com uma primeira experiência de fruto fresco com os nossos parceiros do FSC e da Unimadeiras, que é aqui um parceiro fundamental para a Medronhalva, no sentido em que foram e são os parceiros que nos permitiram ter o primeiro medronhal certificado do mundo, portanto conseguimos este rótulo, este selo, que claramente é um selo de valorização do produto e, portanto, se temos aqui um produto que é derivado de práticas de gestão florestal ou agroflorestal, se quisermos, sustentáveis, que também ao nível da agricultura segue o modo de produção biológico, naturalmente que a própria embalagem não vai ser uma embalagem de plástico, como esta imagem aqui tem, ou apresenta, mas será sim uma embalagem também ela certificada e, portanto, este produto nós vamos já este ano fazer uma primeira experiência de colocação no mercado, portanto um mercado claramente diferenciado, um mercado biológico, um mercado muito dirigido a um setor, eu diria, com algum poder de compra. Para além do fruto fresco, também estamos a apostar nas compotas, nas geleias, portanto, que são produtos que já existem, não são novidade, por assim dizer. Eu diria que os produtores, quase todos os produtores que já estão instalados há alguns anos, hoje em dia, portanto, produzem, têm também aqui este nicho, por assim dizer, portanto, acaba por ser um complemento de tudo o resto. A sua utilização na gastronomia, aqui na doçaria, aqui um cheesecake de medronho, este aqui feito cá em casa, mas também outros usos, como o gelado de medronho. Portanto, tudo isto acabam por lançar aqui pistas dos seus usos, também como todos conhecem já, foi lançado há uns 2 anos o pão de medronho, e todos estes produtos acabam por derivar da polpa de medronho, que é aqui algo em que depois daqui pode derivar para outros produtos, como por exemplo também os iogurtes, os sumos, tal como temos aqui a cereja do fundão, poderemos vir a ter, eu diria, não o sumo de medronho, porque aqui depois pode haver algumas ligações à componente alcoólica, mas pelo menos ter aqui o medronho como um componente de um fruto, por exemplo, de um sumo, aliás, de frutos vermelhos, portanto, sendo isso perfeitamente possível. Mas aqui os bombons, aqui medronho desidratado, e como podem ver aqui, portanto, esta fotografia já tem uns 3 ou 4 anos, 50 gramas de medronho desidratado já está ali à venda por 5,30 €, portanto, isto são claramente aqui sinais de que é possível valorizar este fruto. Como já referi, o gin Montes, portanto, aqui produzido em Ceia, e que de facto é uma referência, e pronto, e muita investigação é necessária fazer para a sua aplicação na cosmética e também na medicina, na farmacêutica. Portanto, alguma investigação já está feita. Aliás, este é um dos pontos principais da Medronhalva, é que praticamente toda a exploração, não só ao nível das próprias práticas agroflorestais, mas depois também ao nível do uso do fruto, eu diria mais até do fruto da própria planta, como um todo, é sempre baseada em muita investigação. E, portanto, nós temos a nossa produção e a nossa visão muito assente na investigação, que é feita por várias instituições a nível nacional, contrariamente àquilo que muitas vezes pensamos. De facto, Portugal tem uma capacidade de investigação, até inclusive em produtos nossos já com bastante dimensão. Aqui na região, claramente, a Universidade de Coimbra, a Escola Superior Agrária de Coimbra, a Universidade de Aveiro acabam por se destacar, cada uma, eu diria, no seu campo. Depois a Universidade do Algarve, mais ligada à questão do álcool, mas também o Instituto Politécnico de Bragança, e outras entidades, portanto a Universidade de Lisboa, o INIAV, portanto tem muita investigação feita em medronheiro e em medronho, e portanto todos temos de facto a beneficiar
a beneficiar com isso. Como dizia aqui, a questão da valorização económica é crucial para a sustentabilidade de projetos destes e, portanto, aqui o transformar o medronho em dinheiro e, portanto, este dinheiro poder vir a ser investido novamente no território é aqui a base para a sustentabilidade de tudo isto. Com a investigação sempre presente, portanto, aqui uma equipa da Escola Superior Agrária de Coimbra aqui a fazer uma investigação sobre podas, portanto, de medronheiro, podas de copa, aqui também fizeram várias experiências para perceber a recuperação e o comportamento da planta, e depois aqui artigos científicos que tiveram como base o nosso fruto, como foi o caso aqui da investigação feita pelo Departamento de Química da Universidade de Aveiro, em que, portanto, temos aqui claramente um fruto com vantagens extraordinárias em termos de saúde, não só por ser, de facto, pelos antioxidantes que tem, como também por uma série de outros componentes químicos que são muito benéficos para a saúde. Naturalmente, projetos destes têm que ser divulgados, têm que ser inspiradores também e, portanto, temos estado muito atentos àquilo que têm sido as tendências e a frente, por assim dizer, de divulgação do que se vai fazendo no medronho em Portugal. Portanto, temos participado com frequência em alguns programas televisivos, de rádio, também neste tipo de palestras, no sentido de podermos divulgar o que fazemos, recebermos inclusive visitas que possam de alguma forma contribuir para que outros possam vir a fazer, se não for igual, pelo menos parecido com aquilo que vamos fazendo. O caminho sempre foi feito tendo em vista um produto diferenciador, um produto de qualidade, e para isso precisamos naturalmente de fazer aqui um caminho de excelência, da certificação, da agricultura biológica, portanto, estas tendências, que não são apenas tendências da sociedade, são claramente necessidades que a própria sociedade impõe, acabam por também ser muito relevantes para o nosso projeto. E, portanto, nós aqui, uma vez mais, estamos na vanguarda daquilo que tem sido todas estas tendências e uma vez mais, a forma de agir e de olhar o território, aqui sempre em parceria, todas as nossas frentes acabam por ter um parceiro, não o fazemos todo isoladamente. Aqui no caso da certificação, como já referi, tem sido a Unimadeiras aqui o nosso parceiro, juntamente com o FSC. E depois projetos destes, especialmente nesta fase de instalação, é muito importante termos complementaridades, portanto, complementaridades que nos possam trazer, que possam não trazer, mas sim contribuir para a tal sustentabilidade económica. E aqui, portanto, pelo facto de também possuir uma casa de xisto junto a uma praia fluvial e aqui portanto, em pleno Madronhal, acabámos aqui por apostar também num turismo diferenciador. O próprio nome da casa é o Medronheiro, aqui também podendo promover experiências à volta do Medronhal, inclusive com a colheita do próprio fruto, portanto, nesta paisagem que temos aqui pela frente, em plena praia fluvial de Vimieiro, uma praia bandeira azul, bandeira galardão de ouro, acessibilidade, também já na rede das aldeias do Xisto, portanto, estamos a falar aqui de um espaço que só por si já vende, já é inspirador e, portanto, por si também bastante inspirador. Aderimos naturalmente à rede das aldeias, agora hoje em dia também a praia já pertence a estas aldeias, esta classificação já é antiga, já estamos nos 9.4 neste momento, e almejamos naturalmente continuar a subir neste alojamento local, e de facto o alojamento tem sido um contribuidor também para que se possa continuar a investir no Medronhal. Portanto, é esta visão, eu diria, multifacetada, que nós acabamos por conseguir manter e levar adiante este projeto. Portanto, temos aqui também outros produtos que, entretanto, vamos trabalhando, aqui com algumas experiências, entretanto, vamos mudar aqui de label, estamos a trabalhar também com uma empresa nesse sentido, portanto, não já em 2021, mas em 2022, vamos já trazer uma série de produtos com uma nova imagem, produtos com a marca Terras de Mondalva, que é uma marca muito territorial,
E tudo isto surge portanto, antes de 2017 e após o 2017, nomeadamente o 15 de outubro, que como com certeza muitos sabem, um, o incêndio de Vilarinho, que teve início na Lausanne, afetou praticamente todos os nossos medronhais. Acabou por ser aqui também um marco naquilo que foram estes últimos 4 anos. Portanto, o próprio incêndio acabou por nos levar a refletir muito mais sobre todo o caminho que tínhamos feito até ali. Acabou por ser também ele próprio motivador de mudança sob o ponto de vista das próprias, das próprias ações, das prioridades, portanto, e tudo isto surge portanto, em 2017, como é do vosso conhecimento, e portanto esta paisagem que eu há pouco tinha mostrado, em 2000 e logo a seguir, portanto em 16 de outubro ou 17, que ainda havia ali algum fumo, estava assim. Portanto, de facto a recuperação, pronto, a recuperação foi acontecendo. Portanto, eu nesse dia por acaso estava para colher medronhos e acabei por estar completamente envolvido no incêndio, na primeira pessoa. E o que é certo é que, portanto, não baixámos os braços, pusemos aqui toda a nossa energia na recuperação, e aqui não foi só, quando eu digo nossa, não foi só familiar, foi também uma série infindável de pessoas, de empresas, de amigos que se associaram a esta causa, e de facto o apoio foi extraordinário. E ainda hoje continuo e continuarei sempre a agradecer a todas as pessoas que se associaram a esta recuperação, e a recuperação passou muito por isto, pelo corte de material lenhoso queimado, de medronheiro, mas não só, portanto, e aqui aguardar muito a recuperação. Nos sítios, por exemplo, mais inclinados, fizemos uma série de experiências, portanto, aqui uma vez mais, com o conhecimento associado, fizemos aqui mulching para de facto evitar a erosão, portanto, isto aqui em pleno medronhal espontâneo, de facto aqui com resultados extraordinários. Portanto, tudo isto acabou por ser também monitorizado sob o ponto de vista científico. Portanto, hoje em dia já há artigos científicos com estes, aqui com os colegas também da Universidade de Aveiro, portanto, com este tipo de investigação. Aqui é mais uma intervenção no medronhal, e aqui também com alguns sobreiros, mas os sobreiros ficaram naturalmente. Os medronheiros com esta estilha acabamos depois por aproveitar para usar noutros medronhais, depois na recuperação. Aqui também uma investigação que foi feita em recuperação de medronhal pós-incêndio, também aqui uma tese de mestrado que saiu desta investigação, e de facto foi extraordinário ver, portanto, que o medronheiro foi a primeira espécie de facto a regenerar, a reaparecer após o incêndio. Portanto, o incêndio foi a 15 de outubro e o medronheiro começa a desapontar, a aparecer, por assim dizer, a partir do dia 17 de novembro, mais ou menos. Portanto, cerca de um mês depois, começámos a ver os primeiros medronheiros. Portanto, e aqui já numa fase, passado mais de um ano do incêndio, e isto, pronto, para vos dizer que, por exemplo, o ano passado, em 2020, no outono, já conseguimos colher 1,5 toneladas de medronho. Portanto, 3 anos depois do grande incêndio, em que, de facto, todos os medronhais ficaram dizimados, 3 anos depois conseguir colher 1,5 toneladas é de facto inspirador. Como disse, tudo isto acontece porque pronto, há aqui muita gente envolvida. A Medronhalva também funciona aqui como um catalisador de parcerias, de toda uma dimensão que vai muito além do próprio medronheiro, passa pelo território, passa pela valorização do território, passa pela investigação, passa por aquilo que é a integração de projetos, e usando também as nossas áreas como áreas piloto. E pronto, e acabei já nem sei quanto tempo passou, nestes cerca de 40 minutos, 50 minutos, contar pelo menos uma grande parte da história da Medronhalva. Deixo aqui os contactos para quem quiser acompanhar, naturalmente estou completamente disponível para questões. Não sei, engenheiro, se foi muito longo, Não, não, pelo contrário, eu acho que ficámos aqui a noite toda a ouvi-lo falar desta maneira. Não é
não é usual encontrar-se alguém que consiga ligar a investigação à parte prática. E quando digo parte prática, não é questão do praticar em si, é do praticar do ponto de vista empresarial. E quando digo empresarial, é no aspecto de, pelo menos, equilibrar financeiramente as contas. Portanto, tenho a certeza que não tem tido vida fácil. Sei o que isso é, sei o que é começar projetos do zero. E mais que tudo, é admirável a sua capacidade de resistir depois do incêndio. Ou seja, ao fim de 6 ou 7 anos de trabalho, voltar outra vez à estaca Era, zero. o mais fácil era desistir, não tenho a dúvida, Sim, mas pronto. eu também já tive algumas experiências na agricultura também, pronto, um bocadinho também traumáticas, portanto, dou-lhes parabéns e como disse e repito, não é fácil encontrar alguém que com um problema desses persista e encontre energia para continuar, não é? Para continuar da mesma maneira, no mesmo. Nós nunca estamos sozinhos, não é? Isso ajuda muito portanto, os outros acabam por ter também aqui um papel muito importante, todo este contexto que eu referi, não só, portanto, aqueles que estão mais próximos, mas todos os restantes que sempre viram o projeto de uma forma, pronto, como algo diferente e que merecia e merece, de facto, este investimento. E quando eu digo que dão apoio, não é apoio financeiro, é tirar um fim de semana para vir limpar os tais medronheiros que estavam queimados, é vir fazer uma outra plantação, eu diria plantar aqui cirurgicamente, porque eu sou muito mais apologista do aproveitamento da regeneração natural do que propriamente de plantação, a não ser em determinadas circunstâncias, e nós fizemos, de facto, em termos de plantações ordenadas, temos, como disse, cerca de 10 hectares, mas também temos outros 10 hectares de recuperação de madrinhal espontâneo, portanto isso acaba por ser uma forma diferente de olhar o território e de o valorizar. E isso é possível e é possível acreditar que há alternativas viáveis, né? Mesmo em territórios tão difíceis quanto este, com todas estas limitações que eu referi inicialmente e que, pronto, como bem sabe, são comuns pelo menos acima do Rio Tejo, não é? Claro, eu tenho uma questão de ignorante e pronto, eu tinha a noção que o medronheiro ardia pouco, ou Sim, seja, se houver um incêndio hum, que é uma planta que no fundo arde pouco. Mas o que lhe aconteceu, pronto, não estou a desperdiçar de pouco ou se arde muito, mas quer dizer, não tinha expectativa que ardesse tudo, não é? sim, sim, nós também não tínhamos expectativa que ardesse da maneira que ardeu, porque de Sim, facto uma das coisas que nós temos, e se for fazer uma visita hoje ou quando for, nós temos os medronhais limpos. Quando eu digo limpos, tem os finos, são poucos, então no final de verão são mesmo muito poucos, portanto eu não estava à espera de que, aliás, quando me diziam assim, "Pá, como é que tu estás a investir em medronheiro, no minifúndio, com uma mancha aqui, outra acolá, as mais afastadas estão cerca de 10 quilómetros, que é esta aqui, atrás aqui no Rio, e outra em São Paio de Mondego, a tal das linhas de muito alta tensão. E eu tentava aqui encontrar algo positivo, e o que eu encontrava positivo era, o que eu lhes dizia era sempre, há sempre aqui um aspecto positivo, que é que quando vier um incêndio nunca arde tudo, porque como elas estavam tão afastadas, havia sempre sim, alguma coisa que iria sobrar. Não foi o caso. Portanto, o que é que isto demonstra? E pronto, e depois tudo isso foi devidamente estudado. Eu também acabei por fazer parte dessa Comissão Técnica Independente da Assembleia da República, e pronto, e acabei por também estar envolvido nesse estudo. Pronto, foram as características, de facto, daquele incêndio que levaram a que, pronto, com todas aquelas condições que se concentraram naquele dia, naquele momento, fizeram com que, pronto, mesmo eh, áreas limpas de mosaico, como era o nosso caso, acabaram por sofrer. Relativamente à questão que coloca, aqui o medronheiro, tal como outra espécie qualquer, arde se de facto houver aqui ligação entre eles que permita com que eles ardam, isto é,
eu tenho aqui este madronhal, aqui por exemplo atrás, acabou por arder pouco, mas ainda assim ardeu. E porquê? Porque os tais finos, e com aquelas Claro, condições climatéricas do próprio fogo, etc., fizeram com que houvesse aqui uma continuidade entre as várias plantas de medronheiro. E, portanto, isso fez com que, mesmo nas plantações ordenadas, o medronhal ardesse. Portanto, havia uma gestão, mas não era uma gestão de ter, eu diria, não estava alcatroado, portanto, entre os sim, medronheiros não estava alcatroado, claro. estava com estes tais finos que permitiram a tal continuidade. Essa ideia que tem não é completamente errada se estivermos a falar, por exemplo, de um medronhal espontâneo, denso, e, por exemplo, situado em vertentes norte ou vertentes próximas ou zonas próximas de cursos de água. E aí, por exemplo, nos incêndios do 17 de junho, o incêndio de Alvares, que depois terminou ali na zona de Colmeal, tanto no Vale do Rio Ceira, verificou-se que em zonas de medronhal espontâneo denso, em costas viradas a norte, já mais próximas do vale, acabaram por funcionar como zonas pronto, em que o incêndio acabou por não evoluir. Oi, Portanto, essa ideia não é completamente errada. Agora, pronto, é uma planta, tem material lenhoso, portanto, há aqui continuidade entre as plantas, apesar deste espaçamento, mas tem os finos pelo meio. Naqueles dias, com aquelas condições, com aqueles fenómenos todos que entretanto ficámos a conhecer, ardeu. Portanto, mas ardeu, mas como lhe disse, a recuperação é muito rápida. E claramente eu notei uma coisa, dei mais um ensinamento do incêndio, apesar de, como eu costumo dizer, não precisava de ser um incêndio com estas características, porque de facto nós estamos numa região em que, pronto, estamos habituados ao fogo, não a este tipo de fogos, mas aquilo que eu percebi é que de facto esta espécie está bem adaptada ao fogo, portanto, por tudo aquilo que já se sabe, mas também olhando hoje em dia para as plantas, para as novas plantas, hum, percebe-se que de facto são, ela são já espécies que vem, precisam, vem, precisam vem, de, vem, vem mais fortes, não é? precisam de Estão mais alguma fortes. precisam de algum estímulo, não é? E esse É. estímulo, o fogo, com certeza que será esse estímulo nos ecossistemas naturais, não é? Nos ecossistemas naturais. Portanto, nós aqui, naturalmente, a nossa visão é de prevenir esse risco, não é? E investimos muito na prevenção. Aliás, o grande investimento até iniciar portanto, a produção de fruto, e que pode levar 4, 5, 6 anos, depende, é claramente na manutenção dos medronhais, na limpeza. E estamos a falar de zonas às vezes com difícil acesso, em que só se consegue limpar com motorroçadora, raramente de outra forma, muito menos mecânica, e portanto, como sabem, isto tem custos bastante elevados. Claro. Então passamos para as questões do nosso auditório. A primeira diz: a cultura do modronheiro pode dar oportunidades de rendimento a contextos mais precários? Terrenos com pouca fertilidade, pouca quantidade de água, proprietários com pouca capacidade de investimento? Eh, Essa é uma questão complexa, portanto, eu vou tentar aqui Aqui, aqui, desdobrar. aqui, aqui o princípio dos agromeetings é termos a experiência e a opinião do conferencista, não Sim, tem que sim, ser, sim, não tenho não tem que problema ser nenhum. a melhor do mundo. Para mim é a melhor. Sim, sim, mas É, eu. é diferente. Não, às vezes as perguntas é que podem ser longas portanto, têm algum grau de complexidade, porque tem que ser desmontada. Portanto, Exato. relativamente à tipologia de solos, e como é fácil de perceber, portanto, nós encontramos um medronheiro espontâneo em solos xistosos, como é o nosso caso, em solos calcários, ou até solos graníticos, ou até solos arenosos, não é? Nós encontramos medronheiro na costa, nas dunas. Ahm, Agora, aquilo que nós temos vindo a perceber é que existe um medronheiro, a planta, não é? O arbuto junedo. Ahm, Provavelmente há diferenças em termos daquilo que é a produtividade de fruto. Isso ainda não está completamente, ainda não está cientificamente validado, mas, por exemplo, eu conheço alguns medronhais espontâneos, ou medronheiros espontâneos junto à costa, nomeadamente aqui nas dunas de Quiaios, Mira, Mata do Urso, etc. E vemos que a produtividade, a produção de fruto, eu diria de uma forma regular, porque a
produção de fruta oscila de ano para ano. Nós este ano, por exemplo, vai ser um ano em que em princípio teremos menos frutos que tivemos no ano passado, portanto, e em teoria devíamos já ter muito mais, mas houve ali uma situação em janeiro com umas geadas fortes em que de facto houve aqui afetou bastante a produção, mas para dizer que nota-se que de facto alguns medronheiros espontâneos mais junto à costa acabam por ter pouca produtividade de fruto. As plantas continuam bonitas, muitas folhas, mas pouco fruto. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que transporta-nos para uma leitura de que há um ótimo de, por exemplo, de altitude para o medronhal, ou para o medronheiro. Embora também o encontremos, por exemplo, em Alvoco da Serra, que terá, Alvoco da Serra já é a freguesia da Torre, Alvoco da Serra se calhar está, não sei, mas deve estar a 1500, não sei, 1600 metros, não faço ideia. E estão lá os medronheiros também. Agora, esses já são os extremos. Eu diria que há aqui um ótimo, talvez aqui entre os 100, 200 metros até aos 500, 600, 700 metros de altitude, em que provavelmente nesta faixa temos as melhores produções de fruto. Quanto aos solos, como digo, parece-me relativamente óbvio que solos um pouco mais ácidos tenham um bocadinho mais. Portanto, os solos xistosos são, eu diria que talvez destas três tipologias, xisto, granito e calcário, talvez sejam os mais interessantes. Seja como for, vamos à Serra da Aricandeeiros e à Serra da Rábida, etc., que são calcárias, encontramos medronheiros com fruto, vamos a algumas serras de granito e também encontramos medronheiro com fruto. Portanto, teoricamente, os solos portugueses são... E do ponto de vista da gestão da água? Portanto, da gestão da água, nós aí temos alguma experiência porque estes 20 hectares são de sequeiro. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós plantámos a planta. Um, Algo que pode aqui ter feito a diferença é que as nossas plantas são originárias dos nossos frutos, portanto, nós não trouxemos plantas de fora. Nós acabámos por conseguir, num ano, em 2013, em que começámos a consultar viveiristas e não havia plantas nessa altura. Hum, e ainda bem, por um lado, porque eu de repente, peraí, não há plantas, mas eu tenho aqui frutos, dos tais espontâneos, não é, que existiam na região. Então fiz essa colheita de fruto, até consegui fazer uma separação por lotes de acordo com as características do fruto, uns mais ovais, uns maiores, outros mais pequenos e tal. E pronto, eu tive uma parceria dos viveiros na altura da Porto Celso Porcel, hoje em dia Navigator, e fizeram de facto esta germinação, e eu acabei por usar as plantas derivadas do nosso fruto. E eu acho que isso fez muita diferença, por exemplo, em termos da mortalidade em sequeiro, portanto, porque nós não temos nenhuma parcela com rega, apesar de, por exemplo, temos aqui o rio muito perto, mas não regamos, ou se o fazemos é de uma forma muito, muito pontual, portanto não temos este sistema nem capacidade para instalação, e o que é certo é que de facto as mortalidades foram abaixo dos 5% nos primeiros anos. Portanto, Não fizeram um apoio de rega com cisterna? isso então seria extraordinário. Isso seria Sim. extraordinário. Portanto, quando as pessoas me chegam e dizem, olha, e a rega? E a água ajuda? Claro que sim. Portanto, agora é Não, tudo uma questão de investimento. eu só digo no aspecto de instalação das plantas, não é? Não digo de uma maneira permanente de futuro, não é? Ajuda. Nos primeiros tempos ajuda, Sim, e é questão de investimento. Portanto, nós é não claro. fizemos esse investimento, mas também vem muito ao encontro daquilo que é a nossa visão do território, que é de facto as plantas fazem parte do ecossistema, fazem parte, e é um sistema natural, portanto, que evolui naturalmente. Outras experiências, como por exemplo o colega de Proença Nova, aquele slide que eu apresentei do Tiago, ele tem rega gota a gota, e de facto tem ali uma experiência diferente e que teve crescimentos extraordinários, tem uma produção extraordinária. Pronto, é outra forma de ver, e que é completamente respeitável. Tal como, por exemplo, José Martins também tem uma parte da sua plantação que tem irrigação, e portanto são experiências, e as pessoas, desde que estejam satisfeitas com isso, está tudo bem. A nossa visão é de sequeiro, até porque temos, pronto, não está também cientificamente provado, mas por aquilo que é a constatação no terreno, estamos perante uma espécie altamente adaptada à seca e num cenário de alterações climáticas. Eu não tenho dúvidas que o medronheiro, até pela sua distribuição
em todo o país, não é? De sul a norte do país, significa que de facto é uma espécie que está muito bem adaptada aos nossos solos e, portanto, e num cenário presente e futuro de alterações, esta é uma das espécies em que poderemos e devemos apostar. Sob o ponto de vista daquilo que era a questão dos poucos rendimentos, a instalação tem algum custo, né? As plantas custam, depois todo o trabalho de mão de obra, depois, como eu disse, nos primeiros anos, o trabalho de manutenção, e tudo isto depois vai depender, os custos vão depender muito da escala, do tamanho da propriedade, da parcela e também a aposta que se vai fazer. Claramente, se for uma pequena propriedade em que a pessoa tem, sei lá, 1000 metros quadrados, 5000 metros quadrados, em que vai fazer uma plantação para apostar, por exemplo, nas bebidas alcoólicas, eh, o rendimento vai ser, portanto, vai ter sempre mais custos do que proveitos. Se apostar numa área, sei lá, de 1 hectare e houver aqui uma visão muito particular quanto ao tipo, quanto à planta, quanto ao cuidado com a planta, por exemplo, uma zona em que se possa instalar um sistema de rega, etc., e que tenha uma aposta, por exemplo, no fruto fresco, ou num produto que se consegue aqui por exemplo, uma indústria da cosmética que está interessada naquele fruto e que faz ali umas análises e percebe que aquilo tem um interesse, portanto, isso aí é altamente rentável. E num espaço de 1 hectare. Portanto, isto tudo depois vai depender de uma série de fatores que, a priori, nós não conseguimos Isto leva-nos para a questão seguinte, que pergunta quanto lhe custou implantar cada hectare de medronheiro e quanto custa em cada ano mantê-lo? E quantos anos precisa para equilibrar a tesouraria da sua exploração? Isso é uma boa questão, isso é uma boa questão. Isso deve ser algum consultor para que está a fazer essa pergunta. Deve ser, alguém para sacar. Eh, essa fica cara. Ora bem, eu tenho essas contas aí algures, de facto, Sim, já me perguntaram isso. Portanto, eu não tenho assim muito, sim. assim, logo assim, o valor, mas pronto, posso fazer aqui umas contas. Portanto, o hectare, como a mobilização de solo que fizemos foi gradagem e ripagem, portanto, não fomos ao fundo, não levantámos terra, portanto, foi mesmo uma, uma, uma intervenção muito superficial e ripagem porque fizemos a plantação na linha de ripa. Portanto, tivemos aqui os custos desta mobilização, muito simples, não é? Que já não me lembro exatamente quanto é que era o hectare, mas isso deve estar tabulado a algures. Portanto, Depois as plantas, pronto, aí pronto, é um custo considerável, apesar de serem os nossos frutos, mas pronto, é de facto um custo. As plantas oscilam, há plantas a 30 cêntimos, há plantas a 2 euros, há plantas a 3 euros, clones. e que compasso é que utilizou, professor? Pronto, o compasso eu utilizei em grande parte das propriedades 4 por 2,5, que dá cerca de 1000 plantas por hectare, mas 4 por 2,5 claramente para evoluir no futuro para 4 por 5. Portanto, a gestão vai ser feita de modo a que haja aqui depois uma alternância de plantas. Um, e aí atinge-se as 1000 plantas por metro quadrado, portanto, que é o valor que depois pode ter interesse do ponto de vista, uma vez que estamos a falar da agricultura, das ajudas da Da PAC, produção não é? biológica. Mesmo assim, e nomeadamente a produção biológica, mas também da não biológica, embora aqui não faça sentido não ser biológica. Biológico, claro. Portanto, estes são os custos de instalação, e pronto, e a mão de obra, não é? Sim. Depois, anualmente, vai depender sempre muito do tipo de parcela. Portanto, a parcela que é possível mecanizar, os custos baixam. A que não é possível mecanizar e tem que andar o nosso trabalhador com a motorroçadora, pronto, é o trabalho da motorroçadora que também acho que também está tabulado. Portanto, Sim. agora, Mas quando estamos a pensar para os 20 hectares que tenham um trabalhador a tempo inteiro. eu tenho um trabalhador o tempo inteiro e não Ok. chega, não chega, Ok. não chega. Eu diria que um trabalhador a tempo inteiro na nossa região para este tipo de cultura, alguns entre 5 hectares, à Sim. volta de 10 hectares E que, poderá ser interessante. e 20 que, e, hectares já implica que eu contrate em alguns trabalhos específicos, trabalho diferenciado, seja ao nível de maquinaria que não possuímos, e portanto, e aí eles fazem
há uma intervenção específica em determinadas parcelas, sei lá, 2 em 2 anos, uma máquina de rastros a passar entre as linhas para mexer um pouco a terra, portanto, há momentos em que é preciso complementar a atividade da pessoa com alguma maquinaria. E estrutura de mecanização, pode-se perguntar? Estrutura de mecanização, como assim? Tratores, destroçadores, grades, Nós subcontratamos tudo. grades, Não não tenho, tem, não não tenho. tem. Prefiro subcontratar, porque, como digo, esta não é a minha atividade principal, como penso que, Claro, que sabe, não é? Portanto, não claro. tenho aqui uma dedicação nem nada que se pareça, portanto, é claramente fim de semana, eu próprio, não é? Tenho de facto uma pessoa que tem toda essa maquinaria, portanto, o meu trabalhador tem essa maquinaria e, portanto, eu acabo também por beneficiar não só do facto de ele possuir, como também da experiência que ele tem. E Claro. quando são trabalhos mais específicos, mais pesados, em que não temos a maquinaria, portanto, subcontratamos, como já referi. Ok, Mas temos esta muito área obrigado. toda sem pá, tirando motorçadores, motosserras, mas isso é, Sim, pronto, é mais sim, simples. mas também faz parte, repara, nós nos trabalhos de consultoria que fazemos e mesmo até nas nossas próprias explorações, o assento lavoura e equipal, que muitas vezes não estamos sensibilizados para isso, custam uns largos milhares de euros. Não Pois, a questão é essa. A é? questão é essa. É que isto é tudo simples quando está feito. Não é? Agora, quando se começa do zero, É, é como eu costumo dizer, é somar e assumir. A próxima, a exatamente. próxima questão diz: tenho uma plantação de medronhos na Póvoa do Lanhoso, 5 hectares, 3 anos de idade. Acredita que conseguirei vender toda a minha produção que tenha qualidade para fruto fresco? Fruto fresco é uma incógnita. Sei que já houve experiências, como já referi, o Zé Martins, o próprio Jorge Simões, de Oleiros, já fizeram algumas experiências, pelo menos aqueles que eu conheço aqui, mas com certeza que haverá experiências também noutras zonas do país, nomeadamente no Algarve. E aquilo que eu vou sentindo, é difícil, tem sido difícil, tornar, o fruto fresco uma finalidade interessante e com, como é que eu ia dizer, viável, não é? Talvez não conheça tudo, não saiba de tudo, hum, mas aquilo que eu considero é o seguinte, e pronto, e que vai ser a nossa aposta. Eh, nós, na altura, há uns anos atrás, fizemos aqui um trabalho, aliás, foi a Escola Superior Agrária que fez, aqui na região de Coimbra, em que foi precisamente para uma grande superfície, hum, hum, fazer de alguma forma uma promoção do medronho e perceber, acima de tudo, qual era a aceitação das pessoas relativamente a este fruto vermelho. E do que me lembro do resultado dessa abordagem, a aceitação não era muito grande. Não era muito grande porque, especialmente em cidades, por exemplo, como Coimbra, mas também outras espalhadas por este país, especialmente com algum cariz rural, as pessoas olham para aquilo, olha, medronho, e pensam sempre naquele que tem atrás da casa e para que é que eu vou estar aqui a comprar quando tenho ali um atrás? Mas se calhar nem nunca tiraram um medronho do que está atrás da casa, mas pronto, há aquela conotação de que o medronho como é que eu ia dizer, é um fruto fácil, um fruto fácil de encontrar, está aqui, está lá. Provavelmente em cidades com outra dimensão, e pronto, e naturalmente que em Portugal estamos a falar de Lisboa e Porto, poderemos ter outro tipo de aceitação. Eu, por exemplo, acho que Lisboa pode ter algum tipo de aceitação no mercado da saudade, porque temos muita gente que era das Beiras, do Algarve, etc., que quando eram mais novos consumiram medronho no arbusto e que há décadas que se calhar não consomem e que se hoje em dia fossem a um mercado e encontrassem medronho fresco, provavelmente até compravam. A nossa aposta não é tanto aí, a nossa aposta é claramente num produto diferenciador, diferenciado, ao nível quando ele aparecer na prateleira, vai aparecer com vários selos. O selo da agricultura biológica tem que ser. Portanto, e aqui já não se vende em qualquer sítio, já é numa loja especializada em bioprodutos, não é? Ou num gourmet de uma cadeia qualquer. O facto de ser uma plantação ou ser um espaço certificado, portanto, é mais um adicional. O facto da própria embalagem ser uma embalagem, portanto, que segue toda uma linha, portanto, isto é claramente apresentar
um produto que é completamente diferente do resto. Dizem-me assim, está bem, Carlos, mas vai haver compradores para isso? Eu acho que vai haver compradores para isso, e eu espero que haja. Portanto, Claro, essa é a experiência que vamos fazer este ano. Nesse caso, ali, portanto, para o Lanhoso, qual é o mercado de proximidade? Braga e Eh, Guimarães. Se calhar até pensar mais na Galiza, se calhar até em Portugal, não sei. Portanto, o ideal, isso carece aqui de investigação e já começa a haver aqui algumas pistas interessantes, é pensar no fruto fresco em termos de exportação. A questão aqui é que pronto, estamos a falar de um fruto muito perecível, que aguenta muito pouco tempo na prateleira, e aqui o segredo é encontrar formas de o fazer chegar ao mercado final, sem perder as características, não é? Portanto, isso aí carece de mais alguma investigação. Já começa a haver aqui umas pistas interessantes. Os canais também já existem, para exportação, nomeadamente para países europeus. E depois depois o que é preciso ter? É quantidade, não é? Quantidade com a mesma qualidade, que isso aí já é outro assunto, não é? Há uma homogeneidade da oferta. Exatamente, que depois também vai ser difícil conseguir, porque eu produzo de uma maneira, tenho os meus rótulos, tenho não sei o quê, mas tenho 20 hectares. Sim, E se mas calhar e os 20 hectares não vão todos produzir para fruto fresco, porque aqui sim, a lógica é sempre 20 hectares. Olha, esta parte do medronheiro ou esta parte do medronho, o medronheiro deu aqui 1 quilo para fruto fresco, mas dá os 2 ou 3 para aguardente, porque as claro, características não são para fruto fresco. claro. Próxima questão. Com que espécies se pode consociar a medronheiro? Muito bem. Olha, a nossa experiência diz-nos que o medronheiro se conssocia naturalmente com todas as espécies mediterrânicas, portanto, do leque das espécies mediterrâneas. Aquela que me parece que de facto há uma relação quase de irmão gêmeo é com o sobreiro. A consociação, que eu penso que isso já está estudado. Eu sou biólogo, mas da área animal, portanto, às vezes a área botânica fica-me aqui assim um Claro. bocadinho. Portanto, não tenho o conhecimento todo, mas portanto, penso que é mesmo uma associação fitociológica que está estudada, esta entre o arbuto junedo e o Quercus suber, porque de facto há muitas situações em que onde temos madrinhal espontâneo, temos também sobreiro. E não deixa de ser curioso, se nós olharmos para a distribuição natural, que há tempos falava com um amigo da Corteceira Amorim, e comparávamos a distribuição natural do medronheiro a nível mundial e a distribuição natural do sobreiro a nível mundial, que é essencialmente a bacia do Mediterrâneo, e era uma sobreposição extraordinária. Portanto, isto é bastante significativo. Para além destas duas, aqui na nossa região temos consociações com o lentisco bastardo, temos consociações, como já disse, com o viburno, o folhado, com vários quercos, portanto o quercus suber, o sobreiro, mas também com o quercus fagínia, portanto a carvalhiça, nós chamamos de carvalhiça. Depois há uma outra que é a carvalhiça, uma rasteira, que é o Quercus lusitanica, que aparece muito também aqui nesta região e muito associado também ao medronheiro. Portanto, há aqui uma série de associações de quercus, portanto, espécies de carvalho, sobreiro, com o medronheiro. E, portanto, esta ligação é de facto muito forte. Que soluções seriam viáveis para o aproveitamento dos sobrantes de madeira, restos de poda, etc.? Sim. Olha, nós temos usado muito do resultado das podas. Ali atrás de mim estão duas chaminés, uma é da lareira e outra é da salamandra, e portanto os turistas no inverno e a partir do outono têm a possibilidade de se aquecer, e a própria casa fica toda aquecida através desta lenha de medronho, de medronheiro, que nós colhemos. Porque há podas que têm que ser mesmo, portanto, a planta tem que ser rolada, portanto, e aqui consegue aqui com alguma dimensão. Os restantes, ou usamos e fazemos estilha, portanto, depois a estilha até usamos muitas vezes na própria caldeira do medronheiro, em zonas, por exemplo, esta aqui assim, que é uma zona que também tem aqui um aspecto de alguma forma ornamental, portanto usamos também na base do medronheiro, ou usamos para enriquecer solos mais esqueléticos. Outros usos que eu também referi, mas que nós não estamos a explorar, mas que são potenciais usos, são claramente os usos ornamentais.
Mas para isso é preciso haver aqui é preciso haver mercado, não é? E neste momento não temos mercado. Sei que já houve algumas incursões, até de estrangeiros, nomeadamente da Holanda, etc., à procura, mas depois tudo acaba por esbarrar na escala, não é? Porque eles, ao chegar, vão querer encher um caminhão de ramos de medronheiro. E vai ser difícil, mesmo tendo 20 hectares, conseguir ter os molhinhos dos ramos todos prontinhos para irem no caminhão e, acima de tudo, é depois a rentabilidade de tudo isto, não é? Claro. Quantos quilos de medronhos para um litro de aguardente, em média, consegue a Medronhalva? Pronto, a produção de álcoois ou de derivados, portanto, não é feita na Medronhalva, portanto, como eu disse, quase tudo o que fazemos é em parceria. O nosso parceiro para aguardente e outros produtos é a Quinta do Espinho, portanto, o João Pedro Borges, portanto, os quilos por litro estão muito dependentes pronto, das características do medronho, do Brix, etc. Eu não tenho agora aqui assim na cabeça quantos, portanto, qual foi o rendimento, mas penso que foi ali alguns entre 4 e 5 quilos para um litro, portanto, o rendimento do ano passado. Ok, Porque excelente. temos aqui de facto frutos com um Brix muito interessante para a produção de aguardente. Portanto, lembro-me que o comentário do João Pedro é que de facto o fruto estava muito bom, também é colhido com critério, portanto não é colhido, nós passamos umas 3, 4 vezes na mesma planta, portanto colhemos fundamentalmente os laranjas e os vermelhos, não colhemos nem amarelos nem verdes, portanto esses ficam para a próxima passagem. Portanto, há aqui muito critério na colheita, muito cuidado, portanto, só apanhamos o fruto, as folhas e tudo, não vai para dentro da barrica, portanto, o mesmo espaço onde decorre todo o processo de fermentação, portanto, temos condições que provavelmente podem depois também fazer a diferença nesse rendimento. Ok, obrigado. Poderia explicar um pouco mais como conseguiu este projeto de aquisição dos terrenos adjacentes? Como conseguiu persuadir os proprietários a vender? Isso é Eu muito acho, interessante, acho essa que se pergunta. calhar tem que explicar Não, a sua alma. não, essa pergunta é muito interessante, é assim, se calhar alguns até me estão a ouvir, eu desde já quero cumprimentá-los, naturalmente, até porque tudo isto é um processo. Eu acho que aqui, quando penso nisso, e pronto, para terem uma ideia, dos terrenos que estou a usar hoje em dia para as plantações e para os medronheiros, hum, eu terei herdado, se calhar, ora, em 20 hectares, eu terei herdado uns 3, 4 hectares, portanto, quer dizer que tudo o resto foi sendo adquirido. Um, e eu acho que há aqui todo um contexto. Primeiro, o facto de ser dali, não é? Acho que isso faz a diferença, portanto, não ser uma pessoa de fora, portanto, as pessoas conhecerem a família, portanto, haver aqui de facto um enquadramento familiar que, portanto, não há uma desconfiança, não há às vezes quando as pessoas são de fora, há assim uma certa, pronto, olham sempre assim um pouco de lado, não é? Não é que às vezes também ficam um pouco desconfiados, o que é que este tipo anda aqui a fazer, a comprar terrenos, portanto, há de tudo. E houve pessoas que de facto não quiseram vender. Não A quiseram minha vender. experiência, professor, é um bocadinho ao contrário. As pessoas querem Normalmente, vender. não, aos da terra não vendem. É uma questão Ah, social de se sentirem que é? os da terra vão ficar melhor. Esta é a minha experiência Sim, 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 sim. em Gondomar e o que tenho visto também no campo. Hum. Normalmente o que acontece é que vendem ou até arrendam quando notam que quem trata dos terrenos trata bem. Ou seja, Pois, eu quando acho que cedem, quando é, cedem a alguém que já veem que sim, tem algum resultado no sim. terreno. Há um pouco de tudo. Houve situações que eu nem sequer fui ter com as pessoas, foram as pessoas que vieram ter comigo. Quando souberam que eu andava a comprar umas coisas, vieram ter comigo. E depois eu aí, pronto, avaliava se era um terreno que interessava. E aqui o interesse é sempre se é um terreno que é contigo ou não. Há uma área que já tenha.
E pronto, aconteceu um pouco de tudo. Depois, é toda uma questão de, é quase um namoro, não é? É quase um, pronto, uma pessoa tem que ir conversando, apresenta uma proposta, depois às vezes é recusada, depois volta a insistir, depois volta à adega beber um copo, depois vai não sei onde, portanto, é de facto um processo, é um processo, às vezes compram-se uns terrenos noutros sítios, porque já sabe que a pessoa quer permutar ou quer o outro terreno, e portanto há sempre assim eu diria que é É muito um, caso a caso, não é? é um processo sociológico, não é? É um processo muito, é complexo mesmo, é complexo mas ao mesmo tempo, é o processo, eu diria, basilar para o ordenamento do território e para se conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que tem tanta importância este processo que se deveria dar aqui isto deveria ser alvo, de facto, de uma visão, até sob o ponto de vista político, mais assertiva. Por exemplo, aquilo que eu vos posso dizer é que, pronto, isto foi acontecendo, e se hoje em dia me perguntar quantos milhares de euros eu paguei de impostos, não é? Porque depois há o imposto do selo, há o imposto não sei o quê, pá, é incrível. Portanto, isto não é nada atrativo, nada, absolutamente nada atrativo, andar a comprar terras, e mais em situações destas. Alguns terrenos, como eu disse, de 400 metros quadrados, 500 metros quadrados, para completar, quando se paga mais pelo registro que muitas vezes pelo próprio terreno, não é? Pronto. E isto não é correto. Isto é para alguém que quer fazer alguma coisa, o dito emparcelamento, a gestão integrada do espaço, deveria haver mecanismos de facilitação ou de bonificação para quem tem, Não, de facto, esta estratégia. tem que haver isenção de custos. Ponto. Completamente. Porque há Eu muitos creio que casos em que se está a os trabalhar custos, nisso. sim, que os Já custos temos tido uma são. conversa com quem de direito, e até essa pessoa disse que gostava muito de meter num grupo de trabalho precisamente sobre estas questões, para eu poder partilhar esta experiência na primeira pessoa e contar, pá, um pouco tudo aquilo que passei aqui, porque aí depois tem outros aspectos lá. Este terreno é meu, depois vamos à conservatória, não está registado. O outro não tem registro, depois temos que passar ao uso capião. Pronto, depois cada um tem a sua história, e depois o campeão tem um valor, mas se juntar dois ou três, já o valor acaba por ser mais. Pronto, as dinâmicas Sim, 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 sim. são Isso é. muito, muito variáveis. Agora, Claro. é um trabalho que eu acho que deve ser valorizado. Quem faz este tipo de coisas, quem tem esta visão do território e se dá ao trabalho de comprar terrenos contíguos, devia ser, como eu digo, bonificado, porque isto é, bonificado se for para fazer alguma coisa, também se for para comprar terrenos, só para comprar, só para dizer que é dono de não sei quantos hectares, pá, e não fazer nada, aí mais vale estar quieto, acho eu. Tem que haver aqui pronto, uma gestão, não é? Claro. Sem gestão, sem intervenção com um objetivo, acho que não há sentido nenhum. Nos terrenos ocupados com medronheiro em mosaico, é possível ser pastoreado? Se sim, por quais Eu gostava que espécies? fosse. Eu gostava que fosse. É assim, eu acho que é possível com ovelha. Com ovelha talvez seja possível. Agora, já quando o medronheiro é adulto. Eh, Porque quando ele não é adulto, é o próprio. Pronto, cabras, esqueçam. Portanto, as cabras está completamente fora de questão. Eu tenho essa experiência e, portanto, cabras, não, isso aí vai. O medronheiro está sempre podado, mas aí também não produz fruto. Portanto, se for, eu desconfio com ovelhas, eu não tenho conhecimento de nenhuma experiência, mas daquilo que eu penso que já vi essa experiência, talvez, não sei se foi, já não sei em que cultura era, já não me recordo qual era, não era vinha, mas pronto, uma cultura qualquer. Eu penso que com a ovelha poderá funcionar. Eu nunca experimentei, porquê? Porque eu ainda não tenho propriamente medronhais no seu auge, porque eu tive isso em 2017, portanto, 4 anos depois já tenho produção, mas ainda não estão os medronheiros, portanto, com aquela copa de arbusto bonita, e só depois de chegar aí é que poderemos fazer uma experiência com gado. Com gado, neste caso aqui gado ovino, que me parece ser a melhor solução para estas herbinhas aqui todas que estão entre os medronheiros. Pessoas, chegamos ao fim do nosso tempo, apesar de termos aqui perguntas e conversa para muitas horas, mas acho que temos de ser rigorosos, quer a começar, quer a acabar.
eu pedia-lhe uma síntese final entre o que explicou e o que perguntaram, o que é que nós devemos reter para a memória futura. E Eu estava aqui, agora foi estava, muito interessante. só agora é Sim, que vi sim, que estavam aqui 30 e tal perguntas. claro. Estou aqui assim a passar os olhos nelas todas. Eu acho É que assim, hum, pronto, eu tenho recebido algumas pessoas, eu tenho sempre, pronto, o meu grande problema é o tempo, não é? Não tenho muito tempo para não, tanta coisa. Aliás, não me Deus diga sabe, que faz como eu, que Deus dá o tempo e eu procuro vendê-lo. eu invento o tempo, não é? Agora, pronto, isto para dizer, porque há pessoas que depois me ligam, eu gostava de visitar e pronto, eu gosto muito de receber. O meu problema é que eu depois entusiasmo com isto e depois deixo de fazer outras coisas para receber as pessoas, porque eu gosto muito de receber bem. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que de facto esta aposta, se me perguntarem hoje se eu faria exatamente igual, fazia, talvez aqui antecipasse algumas situações que, de alguma forma, o incêndio de 2017 me veio trazer, portanto, me veio ensinar, não é? Hum, eu estou completamente crente que esta pode ser uma parte da solução para os nossos territórios de interior, sempre em complementaridade com outras atividades. Portanto, o medronhal só por si e só olhando para o fruto para a aguardente, dificilmente se consegue um rendimento interessante, um rendimento que pague a tal pessoa, o tal recurso humano anualmente. Portanto, isso vai ser sempre muito difícil. Mas olhando para isto, para estes territórios, para estes espaços da sua componente multifuncional, em que temos questões, por exemplo, falei da apicultura, as questões do turismo, as questões da biodiversidade, depois daquilo que vem aí daqui a nada, em que nós também, de alguma forma, estamos já envolvidos, que são os serviços de ecossistema, etc. Olhando para isto desta forma integrada, sabendo que isto é uma plantação que está aqui na charneira entre o agro, o florestal, em que se consegue ir buscar as ajudas diretas da PAC, pelo menos para estas áreas de plantação, ordenada, etc. Portanto, que é uma ajuda muito relevante, associando, portanto, tudo isto e depois, tendo aqui, naturalmente, conhecimento associado, conhecimento esse que nos vai possibilitar não tirar 1 euro, mas tirar os 2 ou 3 ou 4 ou 5 euros por aquilo que para a aguardente só dá 1 euro. E, portanto, é esta visão que devemos ter no sentido de tornar tudo isto sustentável, para que tudo isto faça sentido e, e claramente depois continuar a investir, porque depois isto acaba por ser um pouco, pronto, é um pouco viciante, não é? Uma pessoa, isto é, viciante no sentido, não é no sentido de aumentar áreas. Por exemplo, as pessoas, hoje, José, hoje em dia o que é que acontece? Perante aquilo que aqui está, etc., já são muitas as pessoas que vêm ter comigo para me vender terrenos. Portanto, todo aquele processo que eu passei há 7, 8 anos atrás, de bater à porta, etc., hoje já praticamente não acontece. Também porquê? Porque eu não estou interessado. Eu cheguei a um ponto em que nós todos temos que perceber que temos uma capacidade de gestão, temos um Verdade. sim, limite, não é? Não vamos agora achar que conseguimos Sim. gerir, porque depois a relação custo-benefício não acontece. E, portanto, há aqui este limite. Nós, por exemplo, e muitas vezes eu tenho essa noção que já ultrapassámos o nosso limite, mas para atingir determinados objetivos, os 15, 20 hectares, eh, creio que estão ainda muito dentro daquilo que é possível fazer, ehm, com a complementaridade que temos e, acima de tudo, com as parcerias. Portanto, aqui as parcerias são fundamentais. Portanto, nós olhamos para este projeto como um projeto em que todos têm que ganhar, em que nós ganhamos, os parceiros ganham de uma forma ou de outra, e que, acima de tudo, todos em conjunto estamos a contribuir para o surgimento desta visão diferenciada do território, que para nós e, acima de tudo, para as gerações futuras, faz muito, muito sentido. Não tenho dúvidas que daqui a 20 anos haverá mais réplicas daquilo que temos, e espero bem que sim, e réplicas não só no sentido das práticas, mas acima de tudo também dos resultados. Porque a sociedade assim o vai exigir. A sociedade vai exigir que aquilo que se está a fazer nos territórios e que vai ser reconhecido mais tarde ou mais cedo pelos serviços de ecossistema,
siga práticas e sigam visões territoriais com a tal sustentabilidade ambiental, económica e social, e que vão pagar por isso. Vão pagar por isso. E pagam através de produtos que saem daqui, não é? Com valor acrescentado e que vão estar na prateleira, mas se calhar em prateleiras, não digo douradas, mas em prateleiras de pessoas que podem pagar para isso. Professor Carlos Fonseca, muito obrigado. Foi Eu um é que enorme agradeço. gosto estar aqui consigo neste espaço. Não é comum, portanto, encontrar uma pessoa com as suas características de personalidade, um professor universitário que assume fazer coisas no terreno. Isto não é uma crítica negativa, é pelo contrário, é uma constatação positiva, não é? E também é o sinal dos tempos, que estamos em tempos diferentes de fazer, de concretizar, de encontrar soluções para os problemas. E é isso que nós buscamos aqui neste espaço das quintas-feiras, que é transmitir conhecimento, experiência e podermos todos ganhar massa crítica à volta disto. Na próxima quinta-feira, o tema do agromeeting será a agricultura do Alentejo. Será conferencista o Sr. Diretor Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo, o professor José Godinho Calado, e, portanto, até lá, passem bem, tenham uma boa noite. Aquele abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa noite para Tá, todos. Muito tá, obrigado. obrigado. Com licença.